CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje faz uma análise da agenda ESG no setor de aluguel de veículos. Eu converso com Rosália Del Gaudio. Ela é diretora de comunicação e sustentabilidade da Localiza. Rosália, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana, muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar com você e também conversar com os ouvintes do CBN Sustentabilidade aí. Vai ser muito bom poder compartilhar um pouco sobre esse tema de ESG na agenda do setor de mobilidade. Rosália, a gente tem observado hoje uma mudança radical na cabeça dos consumidores, sobretudo os mais jovens, né? Hoje eles encaram o carro não como uma propriedade, mas sim como uma ferramenta de uso compartilhado. Eles querem utilizar o veículo e não mais possuir. Você observa isso como uma tendência mundial? Eu vejo, Rosana, que sim, há uma tendência, né, por privilegiar o uso ao invés da posse e o uso que atenda às necessidades desse novo consumidor. O que esse novo consumidor ele busca, né? Assim, ele busca se locomover, ele busca a mobilidade em si. E aí o carro ele é um elemento central, né, nessa mobilidade, mas na medida em que ele pode ser locado, na medida em que esse jovem ou esse consumidor pode ter acesso a um veículo em boas condições de uso, em um veículo novo, um veículo com segurança, e fazendo o uso e não a posse, acaba sim sendo um movimento que a gente identifica aqui no Brasil, mas também identifica em outros países, e que tem trazido, né, para as empresas que atuam no setor a oportunidade de se conectar, trazer mais inovação, porque esse novo consumidor também ele quer comodidade, ele quer uma experiência cada vez mais fluida, né? Uma experiência cada vez mais na palma da mão. Então, uma empresa como a Localiza, bastante conectada com essas tendências, tem investido cada vez mais nessa transformação digital para oferecer uma experiência fluida, sem atritos e que corresponda ao que é a necessidade dessa pessoa se locomover de um ponto A para um ponto B. Um tema interessante é que a Localiza nasceu, né, lá em 1973 como uma empresa de aluguel de carro, já com uma semente daquilo que a gente chama de economia compartilhada, já que o carro, né, que estava disponível para locação para uma pessoa poderia também servir a outra pessoa, né? Então, desde o seu nascedouro, né, há quase 50 anos, esse princípio de oferecer um produto que as pessoas possam usar nas suas demandas de locomoção já estava muito presente aí na história da companhia, né? Agora, hoje em dia, o que determina a escolha do consumidor por um veículo alugado é a questão do preço ou a questão da comodidade, do conforto de, por exemplo, você não precisar buscar um estacionamento, não ter a questão também da manutenção do carro, a própria compra do veículo. O que é que pesa mais na escolha do consumidor? Acho que é um conjunto de fatores que tornam a experiência mais fluida. Então, você ter um produto que está acessível, e aí acessível não só do ponto de vista geográfico, mas acessível também do ponto de vista de preço, mas com uma experiência fluida, com uma experiência fácil, com uma experiência que permita, de fato, resolver a dor que aquele cliente tem naquele momento. Se é uma locomoção no final de semana para uma viagem, se é uma locomoção durante a semana, ou mesmo como um elemento aí como uma possibilidade de geração de trabalho, como, por exemplo, com os motoristas de aplicativo. Então, o que é importante mesmo é o conjunto da experiência e a relação de confiança. Você está locando um carro mais novo, com boas condições de segurança, com um bom atendimento, com boas condições comerciais. Então, esse conjunto de elementos assim, fazem muita diferença para as pessoas. Eu estou acostumada a alugar veículos quando viajo, vou desbravar, assim, alguma outra cidade ou então para fora do Brasil, que é muito mais comum. No dia a dia das grandes cidades, tem crescido a oferta de veículos para aluguel ou as pessoas ainda preferem utilizar o próprio carro ou o sistema de transporte como metrô e trem? Ó, um fator que a gente observou, principalmente depois da pandemia, né, foi
a busca, né, pelo carro para locomoção, né, por um transporte mais individual, né, e com a percepção de mais segurança. Então, a Localiza, ela não divulga dados segmentados, né, de mercado, mas você tem tanto o aluguel do final de semana, o aluguel de lazer, como um segmento bastante importante, como também o aluguel do dia a dia, seja para necessidade de pontual ou mesmo para uma necessidade de mais longo prazo. Um serviço que a Localiza lançou no ano passado, que também vem endereçar algumas das tendências de demanda de consumidor, é o carro por assinatura, onde você faz a assinatura de um veículo, podendo escolher que veículo, por quanto período, por qual tipo de quilometragem você vai fazer, você vai utilizar, e aí você paga, né, um valor mensal, né, para o uso desse veículo, sem precisar fazer o investimento total na compra de um bem cujo investimento pode ser bem maior, assim, né? E com todos os serviços, né? No caso da Localiza, tem serviços adicionais, um concierge à disposição do cliente, resolve a questão de impostos, a questão também de se tiver alguma demanda aí de seguro, está tudo embutido aí. Então, é um serviço de locomoção que a pessoa pode ter também à sua disposição. Muito bem, adorei saber dessa questão do aluguel por assinatura, né? Você tem um serviço que hoje ele está muito adaptado a outros segmentos, mas eu nunca tinha ouvido falar com relação ao aluguel de veículos. Parabéns pela iniciativa. Vocês estão entre as 3 maiores do Brasil, quando a gente fala em mobilidade, né, aluguel de veículos. Eu queria sua avaliação, Rosália, sobre de que maneira hoje ocorre essa disputa pelo mercado aqui no Brasil, se as empresas como Localiza, Movida e Unidas estão ali no mesmo patamar de excelência, são empresas listadas na bolsa, né, as exigências globais são fortes. Então, eu queria sua avaliação, olhando de fora. Tá. Bom, Rosana, eu vou trazer um pouco a avaliação em relação às práticas, né, de sustentabilidade de ESG, quais são os temas, né, que estão muito relacionados a essa agenda no setor de mobilidade e também contar um pouco o que a Localiza tem feito, né, para endereçar essas preocupações, né? Quando você pensa numa empresa de mobilidade que tem o carro como elemento, né, da oferta de serviço, e você tem aí claramente um tema, né, que está relacionado às emissões atmosféricas. Como Sim. eu ofereço, né, um carro que tem um combustível menos poluente, como eu cuido das emissões, quantifico e cuido dessas emissões geradas por esses veículos, não só durante a operação interna, mas também o uso pelo cliente. Tem um tema muito que a gente tem endereçado dentro da Localiza já há algum tempo com algumas campanhas e que a gente também vê como um tema importante do setor, que é o de segurança no trânsito, a própria questão de lavagem dos carros, né? Os carros têm que estar limpos, em boas condições, então ter também estratégias voltadas à lavagem a seco dos carros para economizar nesse recurso que é tão importante, esse recurso natural que é tão importante. Então, aí, algumas preocupações quando a gente pensa no E, né, do ESG. Aham. E, é claro, né, são empresas que têm, um setor que tem uma capilaridade, costuma ter uma capilaridade muito grande, e que aí tem que olhar também para como gerenciar, né, o seu relacionamento interno, como gerenciar o seu relacionamento com fornecedores, então como atrair e manter os melhores talentos, como desenvolver esses talentos, como promover a diversidade e a inclusão. Então são temas muito importantes, né, também relacionados ao S. E no quesito da governança, né, toda a parte de transparência, toda a parte de integridade, códigos de conduta, enfim, ter instâncias de decisão bastante definidas acaba sendo bem importante. E no caso da Localiza, a gente tem, né, a gente atualizou no início desse ano a nossa matriz de materialidade, tentando entender com os nossos principais públicos quais eram os temas que estavam mais na lista de prioridades quando se pensava em ESG numa empresa como a nossa, né?
e a gente viu uma coincidência muito grande desses temas com o que estava na lista de preocupações. Então, a gente reestruturou, né, os nossos projetos e as nossas iniciativas, tentando endereçar, né, tanto a questão de emissões, quanto a questão de uso dos recursos naturais, a própria gestão dos resíduos, né, assim, que acontecem tanto na operação, quanto também no uso do carro, na parte social, né, toda essa parte de desenvolvimento de talentos, mas também o investimento social privado, e na Uhum. parte de governança, a gente já publica há 4 anos o nosso relatório de sustentabilidade, que acompanha, né, como estão os nossos progressos em relação ao tema, né? Então, Nessa a lista gente das vê... grandes preocupações, Rosália, o que é que pesa mais? Perdão? Nessa lista que você enumera das grandes preocupações com relação à agenda ESG, o que é que pesa mais? Olha, claramente, quando você olha para a questão ambiental, você tem uma demanda, né, de olhar para a questão de emissões atmosféricas, né, e de Descarbonização como da cadeia, né? a emissão atmosférica, tanto das próprias operações, quanto aquela gerada pelo cliente quando ele está usando o carro. Então, Uhum. nesse sentido, a gente tem na nossa frota hoje 99% dos carros, eles são flex, e a gente tem incentivado bastante o uso do etanol, por exemplo, que é um combustível mais ambientalmente correto, quando comparado, por exemplo, com gasolina e diesel, né? Então, a gente tem aí tentado buscar, né, soluções que sejam viáveis e acessíveis para as pessoas para endereçar essas questões. Do ponto de vista social, assim, a gente tem visto, né, a questão da diversidade e inclusão importante para os nossos talentos, mas importante para os nossos clientes também, né, que cada vez mais querem né, se ver e se expressar, né, e se conectar com marcas que também permitam essa valorização da diversidade. Uhum. E a governança ela é muito importante, né? A governança ela é um eixo muito importante para não só a tomada de decisão, mas também para questões de transparência, de integridade, de ética, né? Muito bem, eu quero Então, destrinchar com você cada um desses elementos da agenda ESG, tanto do pilar ambiental, social, como o de governança, mas vamos centrar foco agora nessa questão do investimento em carros flex, né? Carros em que você pode utilizar o etanol em vez da gasolina, e vocês têm realmente uma frota gigantesca, né? 98% da frota de vocês é composta por veículos híbridos. E o etanol, Rosália, no Brasil tem um terreno muito fértil, né? A gente vê que é algo que tem muito a crescer por aqui. Então, queria que você fizesse essa análise do uso do etanol e, ao mesmo tempo, das perspectivas de eletrificação da frota, de tornar a frota, de vocês utilizarem a partir de agora também veículos elétricos. de fato, né, a gente tem quase 100% da nossa frota, né, quase 100% da frota é flex, e a gente faz esse incentivo do uso do etanol. Quando esses veículos são abastecidos pela própria Localiza para fazer a entrega para o cliente, o uso de etanol, né, e aí a gente tem desenvolvido, né, pensado em como incentivar o nosso cliente também a, quando ele estiver usando o carro, usar o etanol, porque de fato é um combustível mais ambientalmente correto. Uhum. E quando a gente pensa em eletrificação, né, em carros elétricos, a gente vê, né, muito debate sobre o tema, a gente vê um crescimento da oferta desses veículos, mas no contexto do Brasil, a gente tem alguns desafios adicionais, como, por Uhum. exemplo, a própria infraestrutura necessária para esse carro elétrico rodar, assim, seja não só nas grandes cidades, mas também fora, né, dos eixos das grandes cidades, e também uma questão do preço, né, desse carro para ele estar acessível para o consumidor, né? Então, a gente tem aí feito os nossos investimentos realmente nessa frota mais híbrida, né, e fazendo esse incentivo, né, para o uso do etanol. É interessante olhar todo o contexto, né, Rosália, porque quando a gente opta por um determinado combustível, no caso o etanol, você tem a geração de biomassa muito farta no país. Quando você compara com a produção de veículos elétricos,
Você não tem a questão do descarte dos metais pesados, então nessa equação toda, a opção de vocês foi mesmo pelo etanol, né? A nossa frota, né, hoje ela tem essa grande opção, né, praticamente 100% aí flex, né, e com esse incentivo ao etanol. De novo, Uhum. tem uma parte grande dessa equação que é a emissão quando o nosso cliente está com o carro. Então, compreender qual é o tipo de combustível que ele usa prioritariamente e fazer o incentivo, né, para o uso do etanol são caminhos aí para a gente reduzir, para a gente não ter que neutralizar, né? A gente reduz as emissões e aí não tem tanto que neutralizar. E aí tem um dado interessante, esse ano, né, a gente fez nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, Uhum. considerando não só o escopo 1 e 2, mas o escopo 3 completo, que inclui essa quilometragem de clientes. E aí a gente teve que trabalhar com uma série de dados, tanto da própria ANP, como também a gente fez algumas pesquisas com os nossos clientes, tentando identificar, né, de fato, quando eles estão usando o carro, qual é o combustível preferencial. E a gente viu que, de fato, tem uma oportunidade de incentivar o maior uso do etanol aí por esse cliente, né? De que forma se dá esse incentivo, esse fomento ao uso do etanol? Apenas recomendando, asseverando os benefícios ou algum tipo de bônus, de incentivo adicional para fazer com que o cliente opte pelo uso do etanol na hora que ele for alugar o carro? A gente acabou de fazer, né, esse levantamento e essa pesquisa, né, e a gente está desenhando aí quais vão ser as soluções possíveis. Hoje, assim, ele acaba ficando no incentivo mais da comunicação, né, de buscar explicar para o cliente, né, que caso ele vá reabastecer, se ele puder reabastecer com etanol, é um combustível mais ambientalmente correto. Então, a gente tem falado muito do ponto de vista de comunicação. E Uhum. agora, né, assim, pensando no futuro, nos próximos passos, a gente tem aí algumas avenidas possíveis de crescimento, né, e até pensando se seria viável algum tipo de outro incentivo, mas no momento ainda estamos em fase de formulação de projeto de iniciativa. Vocês vão bem na tentativa de redução das emissões de dióxido de carbono, mas eu quero saber agora da questão da redução do consumo de água. Lavagem a seco já virou rotina na empresa, numa empresa do seu porte, né, Rosália? Ó, a gente tem um projeto que vem crescendo, né, ano após ano. A nossa meta esse ano é que 60% dos carros sejam lavados a seco. E por que não 100%, né? Porque às vezes, dependendo do uso, de fato, a gente precisa de ainda uma lavagem com água, mas a lavagem a seco ela é uma opção bem interessante. Tem uma estatística, né, que eu aprendi há poucos meses, né, que para lavar um carro, né, numa lavagem normal, você gasta mais ou menos 300 litros de água. E quando você usa a lavagem a seco, você gasta um copo de 200 ml, o equivalente a um copo de 200 ml de água. Então, assim, realmente é um processo, né, que contribui bastante aí para o uso racional da água. Dá um E a gente tem comparativo também para a gente, para quem é leigo no assunto, você comparando a lavagem a seco da lavagem tradicional. É como se eu usasse para lavar um carro normal uma caixa d'água e para um carro ir lavando a seco, você usa um copo de água, um Rosália, copinho não de água. exagere, Rosália. Quem usa uma caixa d'água para lavar um carro, Rosália? Um balde, 2, 3 no máximo? Não? Uma caixa 300, d'água. 300 litros é a conta que eu aprendi, assim, ó, né? 300 litros é muita água, assim, né? E Tô com a brincando com lavagem a você. seco, 200 ml. A gente tem um projeto também bem interessante nessa parte de recursos naturais Aham. que diz respeito ao uso de energia solar. A Localiza, ela investiu em 3 fazendas de geração de energia solar, né, Uhum. em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, e também tem feito investimentos de instalar painéis solares no telhado das unidades, onde é possível, né, e a gente Uhum. também tem aí uma ambição de crescer a participação desse tipo de energia aí no nosso mix de energia, que a gente já tem prioritariamente, né, energias no Brasil de matriz mais limpa, mas ampliar aí a presença da energia solar é também uma das iniciativas que está aí na nossa lista de prioridades para o ano. Essa geração de energia solar, vocês utilizam em que operação, em que setor aí de dentro? A gente utiliza na operação
das agências, né, e também na sede, né, em Belo Horizonte, né, Aham. então a sede, ela inclusive recebeu recentemente um certificado de energia limpa, então ela tem 100% da sua energia limpa, né, com esse certificado, e nas filiais também, né, então acaba aí sendo um projeto bastante relevante para a gente. Vocês têm autossuficiência na geração de solar para atender a demanda da empresa? Não, não tem autossuficiência. A gente hoje tem cerca de um quarto, né, do nosso, um quarto das agências, né, com essa cobertura, porque isso depende, inclusive, das questões assim de onde essa agência está localizada, né? Então, se tem a disponibilidade do telhado ou não, Sim. mas a gente tem aí a ambição de ir crescendo, né, até alcançar o máximo possível das agências, mas tem aí, dependendo de onde essa agência está instalada, existem aí algumas limitações aí de implantação dos painéis. Agora vamos falar um pouco do pilar social da agenda. Como é que fica a questão da qualidade do serviço, né? Como um negócio voltado para o consumidor deve tratar essa questão da qualidade, que é decisiva, sobretudo no seu segmento altamente competitivo, A qualidade é parte bastante relevante da experiência né? e ela é oferecida, né, assim, como algo, ela é oferecida como algo bastante determinante mesmo para a escolha do nosso consumidor, né? Uhum. E a gente tem, né, a Localiza tem uma longa tradição de ser uma empresa que trabalha encantando seus clientes. Um dos nossos valores corporativos, inclusive, é paixão pelo cliente. E há um trabalho muito forte, né, uma cultura muito forte de olhar para, de fato, quais são as demandas e necessidades do cliente e como a gente pode superar essas demandas, como a gente pode entregar uma experiência encantadora para esse cliente, seja no momento em que ele está fazendo uma reserva usando o nosso aplicativo, seja no momento que ele chega numa agência para pegar ou devolver o carro, enfim. Então, existe, né, uma preocupação, um treinamento permanente aí das nossas equipes, para que, de fato, esse momento que muita gente chama o momento da verdade, né, que o cliente está em contato com as pessoas que trabalham naquela organização, seja sempre encantador, né? Então, já tem uma estrutura bastante robusta, né? A gente tem, na Universidade Localiza, formações permanentes e também formações on the job nas agências, para que, de fato, a gente tenha a nossa paixão pelo cliente aí expressa em todos os pontos de contato. Achei bem interessante vocês terem uma mulher à frente da sustentabilidade na empresa. Primeiro, porque eu sei que as mulheres, nesse aspecto, dão um banho nos homens, né, Rosália? Agora, você está rindo, né? Não, mas olha, muito interessante vocês terem uma mulher à frente da sustentabilidade na empresa. Então, traz para a gente os números com relação à equidade de gênero. Tá, a gente tem, no final do ano passado, a gente lançou o nosso programa de diversidade e inclusão para acelerar a nossa agenda. E aí a gente trabalha com 5 grupos, né? O grupo de gênero, né? Exatamente para a gente trabalhar pela equidade de gênero, um grupo de raça, é, LGBTI+, Uhum. pessoas com deficiência, imigrantes e pessoas em refúgio. E aí, o que a gente observa? A gente já tem uma distribuição olhando para a população em geral da Localiza, a gente já tem uma distribuição muito equilibrada, né, de gêneros entre homens e mulheres, assim, sem fazer uma distinção de cargos. Mas a gente tem aí oportunidades de ampliar a presença feminina na alta liderança. Então, quando a gente olha assim para o grupo de gerentes, de direção, diretores executivos, a gente tem aí, a gente tem discutido, né, como a gente amplia nessa presença das diferentes diversidades, incluindo aí a de gênero. A Uhum. gente estruturou para cada um desses grupos, a gente montou realmente assim, uma rede de voluntários que estão ajudando a gente a discutir como
fazer a diversidade avançar, evoluindo em políticas, evoluindo em processos, evoluindo na contratação, evoluindo na inclusão. Então, para cada um desses grupos, a gente tem trabalhado desde o final do ano passado, né, tentando identificar assim, como a gente traz mais essa presença desses grupos que a gente tem focado aí nessa questão de diversidade. Nesse primeiro ciclo, a gente trabalhou muito a questão de desenvolvimento mesmo de pessoas e de capacitação, fizemos várias formações assim, para trabalhar a questão de viéses inconscientes, fizemos formação, inclusive, com o nosso time de marketing e comunicação, para uma comunicação mais inclusiva. A gente tem aí, então, tentado fomentar, né, a evolução do tema a partir da conscientização e também tentando quantificar melhor, né, trazer mais números para que a gente possa pensar assim, como evoluir. Talvez para algum grupo a presença já seja significativa, mas como a gente trabalha outras questões, né? Então, em alguns grupos, talvez não seja tanto a questão de atrair pessoas que representem aquela diversidade, mas incluí-las de uma outra maneira. Então, a gente tem aí buscado, né, aprofundar os nossos estudos em relação à diversidade e o desenvolvimento, né, das nossas lideranças para que a gente promova cada vez mais um ambiente diverso e inclusivo, né? Rosália, eu queria ter mais tempo para a gente discutir várias iniciativas da Agenda ESG que a Localiza vem implementando já há algum tempo, né? Muito antes da gente falar de ESG, vocês já vinham com essas práticas sustentáveis. Parabéns pelo trabalho de vocês, por serem signatários do Pacto Global da ONU, de terem no Conselho de Administração 66% dos membros independentes. Isso faz muita diferença, né? Quando a gente quer embutir os critérios da sustentabilidade. Então, muito obrigada pela entrevista, um beijo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Rosana, um prazer e uma boa tarde aí. Eu conversei com Rosália Del Gaudio, que é responsável pela comunicação e sustentabilidade da Localiza, empresa de aluguel de veículos. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.